Olha, muitos não sabem, mas abril é o mês do Laço Lilás para conscientização sobre o câncer de testículo. E eu convidei o Dr. Luiz Gustavo Cripa, que é urologista, para tirar todas as nossas dúvidas. Se você tem dúvidas, já pode mandando no nosso WhatsApp, tá? 991765602. Boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde, Fer, tudo bem. É um prazer te receber mais uma vez aqui, Sempre viu? meu prazer, eu que agradeço. É um câncer raro, doutor? Felizmente, ele é um tumor que acomete uma pequena parcela da população masculina. Ele é responsável por em torno de 1,5% a 2% dos tumores que acometem os homens. Então, felizmente, ele não é muito frequente, mas quando presente, ele pode trazer complicações graves. Por isso que não pode ser deixado de lado. E quem que tem mais propensão a ter? Tem uma idade, uma faixa etária, alguma Sim, coisa? essa que é a parte mais dramática, né? O tumor de testículo, ele acomete normalmente mais homens brancos, e o principal problema dele é que ele acomete homens jovens, dos 15, 20 até os 35, 40 anos, que é a fase em que o homem está no auge da sua vida sexual, reprodutiva, laborativa, e se ele for acometido nessa fase, ele pode perder o tempo de trabalho, ter várias sequelas, inclusive reprodutivas, né? Pode seguir, doutor. Tem algumas outras coisas que são importantes. O homem que tem algum grau de infertilidade também tem maior chance de ter tumor de testículo. O abuso da maconha, do cannabis, é um causador importante, ele aumenta a chance dos homens. Então, eles fizeram um estudo e viram que os homens que usam maconha têm mais tumores de testículo que os que não usam. Não acredito. E as crianças que na infância têm algum problema, por exemplo, de descida dos testículos, alguns bebezinhos homens nascem com o testículo não descido, que a gente fala. Eles descem ao longo do primeiro ano de vida. E alguns homens não descem esse testículo. Esse testículo tem mais chance de desenvolver tumor na vida adulta. E quais são os sintomas desse câncer, doutor? O testículo, por estar na bolsa testicular, que é um órgão fora do corpo, ele tem a facilidade de a gente palpar o testículo, né? Então, o próprio homem, o próprio paciente pode palpar esse testículo na bolsa, no banho, e ter a facilidade de perceber qualquer alteração, um nódulo, um endurecimento, uma dor. Então, qualquer coisa diferente que ele palpe, igual a mulher faz o autoexame da mama, o homem pode palpar o testículo. Qualquer coisa diferente que ele sentir, ele deve procurar o urologista. E como é que é feito o diagnóstico clínico? Então, o diagnóstico nós fazemos o exame físico, né, com a palpação, alguns exames laboratoriais. Então, existem alguns marcadores tumorais que ajudam a gente, nos guiando para dizer mais se é benigno ou maligno. E o principal deles é o exame de ultrassom, que é um exame barato, simples, praticamente sem nenhum risco para o paciente, e um ultrassom bem feito por um ultrassonografista competente consegue ver o tumor com bastante facilidade. E pode trazer alguma sequela, por exemplo, doutor? Pois é, como o homem, alguns pacientes têm um certo grau de infertilidade. Então vamos supor que o homem tenha um certo grau de infertilidade, o casal está tentando engravidar e por um infortúnio descobre um tumor de testículo. A própria cirurgia, o tratamento cirúrgico e alguns tratamentos complementares, como radioterapia, quimioterapia, podem sim prejudicar mais ainda a fertilidade do casal. Então, assim, até existem algumas parcerias que a gente faz, inclusive o Dr. Vinícius Stavins, que esteve ontem aqui no programa, ele mexe com medicina reprodutiva, a gente encaminha paciente para que ele possa fazer a preservação de gameta antes de fazer um tratamento que possa comprometer mais ainda a fertilidade dele no futuro. Entendi. Entendeu? Então, assim, a doença pode causar sequelas, Exatamente. mas o tratamento também pode causar sequelas. Porque se você fizer só a cirurgia da remoção de um testículo, e felizmente ele é mais comum em um testículo só, o outro testículo dá conta tranquilamente, tanto da produção de testosterona, quanto da fertilização. Vida normal. Normal. Mas em alguns casos de tumores mais agressivos, em que é necessário um tratamento complementar, ou com radioterapia ou com quimioterapia, esses medicamentos podem causar um prejuízo maior na fertilidade dele. Mas as chances de cura, doutor, de cura total, são altas? São altas. É um tumor que 70% a 80% das vezes nós conseguimos fazer o diagnóstico precoce. Então a gente pega em estágio inicial e as chances de cura, mesmo para tumores avançados, são altas. Para esses tumores precoces, as chances de cura são perto de 90% a 95%. E até os avançados metastáticos a gente consegue ter uma chance de cura alta. Doutor, tem uma pergunta de uma telespectadora aqui. Ela fala o seguinte: eu gostaria de saber com o doutor sobre uma manchinha nos testículos do meu filho. Parece micose, era pequena e agora está aumentando. O médico passou pomada várias vezes, mas não resolve. Isso pode ser um sinal de câncer no testículo? Não, veja bem, uma manchinha, como ela está falando, uma manchinha não está no testículo, está na bolsa testicular. Ela deve ter uma mancha na
pele do testículo, que provavelmente é uma micose, como está sendo tratada, mas os testículos ficam dentro da bolsa. Então, assim, a não ser que não tenha nada palpado no testículo, que os testículos estejam normais, uma manchinha fora da pele não precisa significar algum tumor. Aí, de repente, precisa procurar o quê? Um dermatologista? O dermatologista, se for só uma manchinha na pele mesmo, se tiver qualquer sinal, dor no testículo, um incômodo, um aumento, um inchaço, aí sim vale a pena procurar o urologista para que a gente examine e veja se tem algum comprometimento dentro dos testículos, que não só na pele da bolsa testicular. Agora, doutor Luiz, além do tratamento cirúrgico que você falou que tem, quimioterapia e rádio, tem algum outro tratamento para o câncer de testículo? Não, o básico é isso, é a remoção do testículo como um todo e, em alguns casos, a depender do tipo histológico, existem alguns tipos que são mais agressivos, outros menos agressivos, a gente precisa fazer exames complementares como uma tomografia de abdômen para ver se existe algum gânglio dentro da barriga, porque ele frequentemente lança metástase para dentro da barriga, e aí nesse caso precisamos fazer a quimio e a radioterapia. São tumores muito quimiosensíveis. O que é isso? São tumores que respondem muito bem ao tratamento quimioterápico que o paciente consegue curar, mesmo com uma doença em estágio avançado. Pode acontecer de ter que retirar os 2 testículos? Pode, é raro. E o raro. homem vive normalmente sem os 2 testículos? Aí vai entrar as duas coisas que nós precisamos fazer. Quais são as duas principais funções do testículo? Uma é a reprodutiva, então a produção de gametas, e a outra é a produção de testosterona, que é fundamental para a integridade óssea, muscular, virilidade masculina. Então, se tirarmos os 2 testículos, nós vamos ter que preservar gametas, se for a intenção do homem engravidar no futuro, e a reposição de testosterona, que é o hormônio principal. Então, é possível sim viver sem os 2. Felizmente, é muito raro o envolvimento dos 2 testículos, mas existe sim como viver tratando e acompanhando com frequência. Em nenhum dos casos, seja retirando 1 ou 2 testículos, pode causar impotência, por exemplo, que deve ser um medo comum nos homens, né? Aí que tá. No caso da gente retirar os 2 testículos, nós vamos tirar o hormônio que é responsável pela função sexual. Então, sem testosterona, o homem não consegue ter o estímulo à ereção. Então, ele pode, sim, sem os 2 testículos ter. Mas como nós vamos fazer a reposição de testosterona dele... Tranquilo. Normal, ele consegue viver tranquilamente. Normal. O problema é se tirar os 2 e não repor a testosterona. Aí ele vai ter problemas. Então, vamos fazer um apelo aqui para os homens de casa, né, doutor? Passa aí a dica para se apalparem mesmo, assim como nós mulheres fazemos com a nossa mama, tem que fazer, né, doutor? O problema maior é que envolve homens jovens. Normalmente os cânceres eles acometem pessoas mais idosas. E o jovem, adolescente, ele tem vergonha. Então, assim, aparece alguma coisa no testículo, na região genital, ele não mostra para a mãe, não mostra para o pai, não procura o atendimento. Então, por isso, às vezes, existe a demora no diagnóstico por conta de uma vergonha que o paciente possa ter. Então, assim, é muito importante o papel dos pais. Se o menino tiver vergonha, mostrar para o pai, que o pai fique, filho, tá tudo bem, você tem alguma dúvida, alguma coisa que está incomodando, para que a gente possa diagnosticar cedo, né? Perfeito, doutor. Muito obrigada, viu, pelos Eu que agradeço. esclarecimentos. Obrigada.